promover doença. Pois não, meu irmão. O que ela falou é a mesma realidade. Eu tive um problema com a minha irmã, ela fez até bacharel de teologia, só que ela estava misturando muito as coisas entre o seu comportamento pessoal, a sua vida íntima, com religião, com Deus, e ela acabou tendo uma confusão e teve uma depressão, problema até de internação. Nós tivemos que levar ela, o que ela falou é pura verdade, isso não foi ninguém que me falou, eu vivi isso. Nós internamos ela lá em Botafogo, no antigo Pinel, né? Foi o último recurso, a gente demorou para fazer isso, para tentar recuperar, mas ela estava vendo mariposa nos braços, como você falou, estava vendo coisas que existia, né? Entre aspas, e a gente teve, ela jogou uma panela de algo quente em cima da minha cunhada, só que pegou, e nós tivemos que tomar uma atitude que foi benéfica, graças a Deus hoje ela está bem, está recuperada, casada, enfim. E lá, quando eu cheguei lá, que é o que ela falou, a gente não vai num lugar desse, no hospital, e só para visitar o seu ente querido. Você vai lá porque Deus quer te levar lá para você falar do amor dele para alguém. E lá as pessoas pediam para orar. Ora pelo meu irmão, pelo meu filho. E aí a gente perguntava qual a história dele, para a gente ter uma ideia mais ou menos. Ele era pastor, ele era presbítero, ela era mulher de oração, ela era batista, da Assembleia, que ficaram daquele jeito. Aí ela uma vez, eu falei, meu Deus do céu, eu estou pensando que vou pegar pessoas aqui diferentes, mas pessoas que misturaram, né? O religioso, o sagrado com o profano, né? E acabaram fazendo uma mistura na cabeça e se dando mal, né? Isso tem que ajudar a gente a pensar o seguinte: não somos de aço. Então, como o apóstolo fala, cuida de ti mesmo e da doutrina. Tem gente que só cuida da doutrina, não cuida de si. Aí dá ruim, né? E aí, minha gente, o outro, depressão. As origens da depressão são multicausais e podem estar ligadas principalmente a questões orgânicas, genéticas, hereditárias e psicológicas. O que acontece? Por exemplo, eu estou no 3º ano de tratamento de depressão e quando eu fui diagnosticado, eu não acreditei no psiquiatra, porque eu não estava sentindo tristeza, eu só sentia vontade de dormir. Eu queria dormir, e a pior hora do dia era acordar, né? Porque era uma angústia muito grande e a melhor hora era dormir. E como eu fui parar no psiquiatra? Porque eu comecei a pedir a Deus para me levar. E aí eu estava numa fase boa, né? Estava pastoreando minha igreja, fazendo minha pós-graduação, comprei meu carro, assim, tava tudo bacana, tava tudo legal. E assim, não era para eu estar passando por aquilo ali. Mas, né, diante daquele caso, era só aquela sensação, não queria pensar em mais nada. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que eu estava muito angustiado, que eu cheguei no pronto-socorro. E eu chego no pronto-socorro e falo assim, olha só, e como eu fui parar no pronto-socorro? Quando eu comecei a reparar que eu estava orando assim, Senhor me leva, Senhor me leva, Senhor me leva. E no início, quando eu estava Senhor me leva, eu estava me sentindo até bastante crente, irmã Inéia. Porque eu pensei assim, Senhor me leva, numa época de chuveiro quente, né? A gente estava naquela época que todo mundo estava comendo carne, né? Lembra aquela época, né? Do governo PT, aí isso, por exemplo, comendo carne, chuveiro quente, né? Eu estava com o meu carro, todo mundo com o computador. Senhor me leva. O crente da década de 80 pedia para Jesus voltar, porque a década de 80, remarcação de preço, a vida era difícil, né? Pulando cola, sargento, esse negócio. E aí nessa brincadeira, Senhor me leva, shopping center, praia, é um tal de crente agora ter casa de praia. Antigamente, quando o crente ia para a praia, a gente alugava um ônibus na Jurema, entendeu? Vinha aquele bando de gente com aquelas caixas de isopor. Aí agora, crente, casa de praia, né? Esse negócio. Aí eu olhei assim para um negócio desse, falei, meu Deus, o que esse Senhor me leva? Aí eu comecei a reparar que eu estava num escapismo. Eu não estava querendo ir para o céu, eu estava querendo sair daqui. Aí eu bati no pronto-socorro, aí a médica falou assim, olha, desculpa, mas aqui é para dor, febre, trauma, assim, o seu caso a gente não tem como te ajudar. Ela me encaminhou para o psiquiatra. Quando eu fui para o psiquiatra, né, e ele falou, eu falei, mas é estranho, porque eu não estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia e vontade de dormir, quero ficar deitado o dia todo, e, né, o jeito romântico do crente falar que quer morrer, né, eu quero ver Jesus. Eu quero ir para o céu, né? Aquela coisa todinha que a gente chama de ideação de morte, né? E nessa brincadeira, meu ritmo na igreja diminuiu, meu ritmo com a minha esposa diminuiu, com todo respeito para quem gosta de chuchu, mas eu olhar para a Gisele e olhar para o chuchu era a mesma coisa, né? E aí nesse caso, né? Tá rindo, né, Deleu? Aí nessa situação, né? O que acontece? Eu gosto demais de contrafilé, mas para mim, comer contrafilé
ideia, comer borracha, era a mesma coisa. E aí nisso, ele, por exemplo, a primeira pergunta, qual é a sua ocupação? Eu falei, sou pastor. Aí ele para mim, já considerou mudar de ocupação? Eu fiquei triste e fiquei alegre ao mesmo tempo. Fiquei triste porque eu pensei assim, pô, deixar de ser pastor? Eu falei, cara, mas isso é a minha vida, assim, se eu deixar de ser, eu vou me sentir frustrado. É tipo mulher de bandido, eu apoio, mas sou feliz, entende? Aí nesse caso, o quê? Aí, por isso sou feliz, né? O povo bate, fala mal, detona, mas eu amo essa vida. E aí nesse caso, em contrapartida, eu fiquei feliz que eu falei assim, caramba, um cara que consegue entender que a minha vida é difícil. Porque entra na internet, todo mundo diz que a vida de pastor é fácil. Está dando para entender? Claro, menos a esposa e os filhos. E os pais, né? Por exemplo, se alguém falar assim, olha, quem aqui está se sentindo chamado para o ministério pastoral? Aí vem o filho do cara, não, você volta. Quem mais? Entendeu? Então, por exemplo, eu vi que aquele cara me acolheu. Ele viu que minha vida era difícil. Já pensou em considerar uma outra ocupação? E ele, uma outra coisa, vou te encaminhar para um psicoterapeuta porque você precisa de alguém para te escutar. Porque o que acontece? Um dia, numa infelicidade minha, numa reunião com irmãos, eu falei assim, vocês têm a mim para escutar, eu tenho quem? Aí uma irmã respondeu na lata, você tem Jesus, pastor. Aí eu falei, bem feito, quem mandou desabafar aqui? Então o que acontece? Nesse caso, todo pastor vai passar pelo que eu passei? Não, mas é porque eu tive uma predisposição genética. E não sabia que tinha predisposição genética. O ambiente, né, contribuiu para provocar aquela predisposição genética. O que eu aprendi agora? Eu preciso me blindar emocionalmente. Então hoje, né, por exemplo, às vezes o indivíduo vem e fala, ô meu irmão, que Deus te abençoe. Seja feliz. Vem os endemoniados na internet, começa a largar o aço. Ô irmão, que Deus te abençoe. Pastor, não gostei disso que você falou na mensagem, que você está dizendo. Aí eu falei, é isso que você pensa do seu pastor? Então, beijo, paz, vamos lá, vai com Jesus. Entendeu? Ou seja, mas antes não, aí, uma coisa que eu aprendi na terapia, e olha como é que é o negócio, eu, o profissional da fé, e a terapeuta, a profissional da ciência, ela foi usada por Deus para falar um negócio que eu, pastor, não tinha me dado conta. Ela chegou para mim e falou assim, mas Jesus também não era bastante criticado, rejeitado, não sei o que lá. Aí quando ela falou, eu ri, porque eu percebi que eu estava sendo presunçoso. Eu queria ser um popstar da igreja. Eu queria que todo mundo olhasse e pensasse assim, como o meu pastor é esforçado, como o meu pastor é estudioso, como o meu pastor está sofrendo. Ou seja, nessa presunção, quando veio o que eu não esperava, aí eu fiquei chateado. Aí quando ela falou assim, eu falei, meu Deus, eu não sou metido, né? Eu sou um negro metido. Porque o que eu pensei assim? Eu falei, Jesus, como é que pode, assim? Ele expulsa o demônio e o nego fala assim, ele expulsa da parte de Beelzebub. Tá dando para entender? Os irmãos falam assim, vai lá em tal lugar porque o pessoal vai te olhar e vai achar que tu é alguma coisa. Tomé, olha lá, ele está indo lá para Lázaro, ele vai morrer, gente que está colhendo vai morrer junto. Pedro, eu nunca vou te negar, quando ele viu Jesus tomando aquela coça, né? E eu quero ser alguma coisa. Então eu comecei a me blindar emocionalmente, esqueci de você não, tá? Eu comecei a me blindar emocionalmente, e o que eu comecei a perceber? Tem gente que é negativa mesmo, só vê coisa ruim. Então, eu só fico com elas se é igreja ou família. Se não for igreja ou família, igreja e família eu estou obrigado a caminhar junto. Mas na igreja e família eu estou descolando, né? Aí, por exemplo, aquela pessoa que manda alfinetada, aquela pessoa que, em vez de celebrar a minha vitória, ela diminui a minha vitória. Como assim? Por exemplo, eu passei num concurso. Ah, mas esse concurso qualquer um passa. Estou longe desse, sai dessa lama, jacaré. Então eu comecei a evitar isso. E eu comecei a perceber que nas minhas orações, eu só vivia pedindo, né? Ou pedindo, ou falando do irmão que estava mexendo na paciência. E eu comecei a substituir isso por gratidão. E quando eu comecei a ver gratidão, eu falei, gente, Deus já me abriu tantas portas. Deus já me colocou em tantos pontos. Eu prego em tudo quanto é canto. Tem um monte de gente lendo o que eu escrevo. Aí quando eu comecei a ver... Entende?
Isso! Entende? Assim, assim, quando eu olhei para isso, eu falei assim, gente, eu estou dando confiança por o que Satanás está mostrando, em vez de dar atenção para aquilo que Deus está fazendo. Percebe uma série de coisas que assim, eu comecei a mexer no meu modo de pensar, eu comecei, claro, a ter o atendimento médico, até porque eu não sou super-herói. Aí quando alguém tentava me diminuir, como se assim, o cara que é crente não tem depressão, eu falo assim, então tá bom, quando teu cabelo cair, eu vou dizer que você também está com problema espiritual. Quando você precisar usar óculos, eu vou dizer que você está com problema espiritual. Quando teu dente cair, não vai lá no protético não, porque ora pro dente nascer de novo, miserável. Tá dando para entender? Então o que acontece? Tá dando para entender? Então o que acontece? Eu comecei a fazer o tratamento, eu comecei a me blindar emocionalmente, eu, por exemplo, comecei a focar mais na gratidão e eu comecei a fazer atividade física. Né? Porque eu comecei a melhorar hormonalmente, comecei a me sentir melhor. E aí, olha como é que são as coisas. Eu não podia ter feito isso tudo antes da minha depressão, mas o que acontece? Deus percebeu o seguinte: se eu não deixar ele quebrar, ele não vai se policiar. E aí, pois não? Você falou que você percebeu que você tinha predisposição genética. A partir da consulta que os terapeutas me faziam. Aí eu lembrei de algumas coisas que aconteceu com a minha mãe, que aconteceu com a minha irmã, né? Então, por exemplo, algumas coisas que já aconteceu com sobrinhos meus. Então, por exemplo, na minha família eu percebi uma certa predisposição aos vícios, ao álcool. Então, assim, eu comecei a verificar algumas coisas que pena que eu aprendi tarde. Né? Mas graças a Deus eu aprendi pelo menos para ajudar alguns a não quebrarem. Claro, os orgulhosos não, porque soberba precede ruína e os orgulhosos vão quebrar a cara mesmo. E você não aprendeu, tá? Não, eu estou acima dos 50, irmã. Não tem problema, eu estou com 70. É mesmo? É. Que bom. Pastor, e outra coisa. Eu sei que às vezes a pessoa diz assim, tem igrejas que não aceitam, por exemplo, você fazer exercício em academia, né? Eu, por exemplo, é um ambiente que eu detesto, não suporto. Nem quando eu era jovem, nem quando eu não era cristão. É um ambiente que nunca me agradou. Mas tem a praça, tem a rua. Não, isso que eu ia te falar. Mas você fazer exercício físico não significa só uma academia. Claro. Eu faço caminhada, quer dizer, eu parei. Então não faz. Fazia. Vamos ver. Desculpa. Desculpa. Eu não falei porque eu sou Quando eu irmã. estava fazendo caminhada, eu estava muito melhor. Eu estou sentindo falta da senhora entregar todo mundo aqui. A senhora parou com isso. Deixa comigo. E eu, assim, eu ficava muito melhor fazendo caminhada. Muito melhor fisicamente, Mas espiritualmente. Porque o hormônio melhora a sensação de bem-estar. Entendeu? Então, o que eu quero dizer aqui é que às vezes a pessoa fala assim, mas pra mim não tem jeito, irmão, porque eu não posso fazer academia. Não é só academia. Claro. Você pode fazer Até porque aí todo mundo vai ter dinheiro, meu Deus do céu. eu, por exemplo, eu tenho prioridade. Claro. Não é minha prioridade. Né? Lá em casa é um leitinho. É isso aí. Não. Tô esse ano todinho sem malhar, ué. Fazer o quê? Mas, vamos pegar a rua, subir uma escada. 3 cachorrinhos pra sustentar. É mesmo? Então, né, aí os sintomas aqui, eu falei de certa forma na minha própria experiência, então eu vou ler para vocês. Uma pergunta antes de você entrar no próximo tópico. Me ajuda, hein? Não, pode deixar. Como Falta 9 para as 3. Como trabalhar? Hã? Como trabalhar? Bem, depende, porque crente para ser humilde não é fácil. Pois é. Então, porque, por exemplo, às vezes tá eu e o irmão Marcelo, né? O irmão Marcelo me instiga, fica falando coisa para perturbar a minha cabeça, e quando eu falo com ele alguma coisa, o irmão Marcelo vai deturpa o que eu falei, bota a palavra na minha boca. E isso adoece a gente. Exatamente. Aí eu falo para o irmão Marcelo, mas irmão Marcelo, não foi isso que eu falei. E aí ele vai aumentando o grau da complexidade. E quando você explica, fica pior. Fica pior. É o saldo quando mais mexe, mais. Além de oração, que é uma coisa que eu faço, além da oração, o que eu posso fazer? Bem, assim, o que acontece? Primeiro, não pregue sobre Sambalate na igreja, não pregue sobre Alexandre o Latoeiro,
porque ele já vai achar que você está atacando ele. Entendeu? Nem prega sobre esse assunto. E detalhe, até porque você pode estar pensando nele mesmo quando pregar. E nesse caso, a outra questão é que é o seguinte: as pessoas são aquilo que elas decidem ser. O fulano quer que a vida dele seja um inferno, o problema é dele. Agora, se você vai absorver o que ele está passando para você, aí já virou problema seu. É como eu estou dizendo, por exemplo, tem gente, né, que quer projetar em mim a infelicidade da vida delas. Por exemplo, a mulher está mal casada, ela quer descontar no pastor. Entende? Aquele filho está revoltado com os pais que tem. Ele quer descontar na igreja. Entende? Aquele velho está desamparado pelos filhos. Ele quer descarregar nos diáconos da igreja. Quando, por exemplo, eu entendo que cada um é responsável pela sua felicidade e pela sua infelicidade. Tem gente que tem uma vida mais difícil que a nossa e consegue ter contentamento com a vida que tem. Tem gente que tem uma vida melhor, confortavelmente falando, do que a nossa e tem uma vida mais infeliz do que a gente. Então, assim, o próprio apóstolo Paulo falou o quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, eu posso viver contente sendo honrado ou humilhado. Eu posso viver contente tendo muito ou tendo pouco, porque contentamento é interno, não é do lado de fora. Então, por exemplo, o ataque do cara fica nele enquanto você não recebe. Agora, quando você recebe, aí te pegou. Então, eu entendo que é aí onde está a questão da blindagem. A pessoa fala assim, no meu caso: pastor Roberto, você não gosta de mim. Bem, Deus sabe o quanto eu oro por aquela pessoa. Deus sabe o quanto eu me importo com ela. E Deus sabe que eu não vou deixar de brigar com ela para ela achar que eu gosto dela. Meu filho, por exemplo, ele fica injuriado comigo. Fica. Eu falo, não tem como ter medo de um cara gritando com pijama. De algum tamanho, entendeu? E de 80 centímetros. Aí o que acontece? Fica lá revoltado, não sei o que lá. O choro é livre. Eu sei que naquela hora ele está indignado. Se ele pudesse, ele me mataria. Só que o meu compromisso não é com ele gostar de mim. O meu compromisso é com ele viver num mundo que não vai ser o pai dele. Então o meu trato com o meu irmão é o seguinte: cara, se você pensa isso de mim, não posso fazer nada. Eu tenho que me esforçar para amar você, eu tenho que me esforçar para me importar com você. Agora, eu não sou responsável pelo que você interpreta a meu respeito. É muito difícil, pastor. Entende? Mas aí é aquele caso. É aquele caso. Eu estou entendendo. Sim, fala que eu te escuto. O que acontece é que, por exemplo, a respeito desse assunto, né, em relação a esse caso, eu não sei se dá para perceber que, assim, gente, ingratidão. Coach, agora eu sou coach ministerial. Aí, em relação a isso, não, de sofrimento eu entendo um pouco. Aí, em relação a esse caso. Eu quero dizer para você. Sim. É de Deus você está aí hoje. É de Deus eu estou aqui. Porque ela já recebeu, eu já recebi, deve ter mais alguém aí que deve estar recebendo alguma coisa também. Olha, a ideia é Porque essa. a coisa está. Não fala que tá preta, não em processo por racismo. Eu falei lá. A coisa está maravilhosa. Que susto. Você não vai perder, você não vai deixar de dar uma aula, não. Você está dando umas instruções aí excelentes. Coach ministerial? Roberto Julião. Vai falar. Porque ela ia evangelizar. Tá de que ela- acordando aí, mano. E olha que ela nem fala, hein? Ela é igualzinho você, mas vai. Daí evangelizar, se você não tiver saúde, se você não estiver bem psicologicamente, você ganha quem? Quem você ganha? Se nem você está acreditando no que você está falando. Até porque a igreja, em vez de ser acolhedora, vira repelente, né? Porque o pessoal da rua conhece a fama da igreja, não a fama de sal e luz, como a igreja que caía na graça do povo. Fala aí. Agradece a ideia. Eu Olha só. achei interessante no início, tá falando que o evangelismo, quando a gente vai pesquisar uma pessoa, a gente tem que levar em consideração tudo na vida da pessoa. Não é só você chegar lá e falar da palavra. Isso. Falou que você tem que considerar o corpo físico e mental da pessoa. Exatamente. E da outra também. Tem gente que é meio relógio, tu vai ter que entrar no mundo do cara para evangelizar, velho. E aí? Agora, uma coisa que você falou interessante também
Se você grita comigo... Eu vi que você arregalou o olho na hora de falar emotivo. Tipo, Arregalou de novo. Mas vai. Não, motiva. E assim, eu tento não ser uma pessoa que guarda rancor, mas às vezes o meu não tratar mal a pessoa acaba ocasionando rancor. Tipo, eu trato a pessoa bem, mas eu continuo com a tristeza a respeito daquilo. Todo mundo acha que é assim. E eu tenho também dificuldade no... Eu em casa tenho um saco de boxe, resumo fácil. Na questão de falar, entendeu? Na questão de falar, porque às vezes, por exemplo, a pessoa me humilha, eu já dou de volta ali e às vezes acabo me arrependendo. Eu tenho muita dificuldade nisso de eu não eu conseguir lidar, né? Eu tô entendendo. Porque tem suas pessoa emoções. que fala coisas desnecessárias, tem pessoa que fala sem pensar e tem aquela que pensa e fala com categoria. Ela bate, sabe bater. Exatamente, aquela que pensa, não se arrepende e você tem que se lasca com o que você está fazendo. Ela vem, joga a bomba e vai embora. E quando você é uma pessoa que antes de falar com alguém você pensa, antes de você tratar com alguém, você sempre procura falar de uma forma amigável, é muito ruim você receber, porque é tipo aquilo, você colhe, não que aconteça, né? Porque na palavra está escrito que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas a respeito disso, quando você é uma pessoa que pensa de falar, que tenta falar de uma forma assim, que não magoa. Educada, digamos assim. Educada. E você sempre recebe a pessoa falar de qualquer jeito. Patada. Exatamente. É muito difícil você lidar com esse tipo de situação. Entendi. Sem levar rancor do coração e sem deixar isso afetar o seu lado psicológico. Eu entendo o seguinte, primeiro, duas coisas. Em Filipenses 4, né, a gente percebe a dica de Paulo para a gente mexer no nosso mundo interior. Um deles é a substituição de pensamentos. Aquele caso, se eu falar para você, não pense em maçã verde, eu não tenho como te ajudar, porque você vai pensar em maçã verde. Mas agora, se eu pedir para você pensar, em morango com mel, pronto, eu te tirei de pensar em maçã verde sem falar da maçã verde. O problema é que a gente dá muita ênfase a um pessoal mau, que faz coisas más contra a gente na igreja. A gente dá muito ibope para eles, a gente dá muita atenção para eles. Tem um monte de gente na igreja que ama a gente, e a gente dá atenção para aqueles que nos odeiam. Tem muita gente na igreja que cuida da gente, mas a gente dá atenção àqueles que prejudicam. Tem muita gente que fala bem da gente, mas a gente fica focando nas pessoas que falam mal. Então, se a gente substituir o pensamento, já muda. Uma outra coisa, como é a vida de quem fala mal de mim e como é a minha vida? Entendeu? Quem é o tipo de gente que se opõe a mim? Se é uma pessoa do bem que se opõe a mim, eu vou botar minha viola no saco. Mas se quem está se opondo a mim é um cara que maltrata a mulher, não paga as contas, deve na cantina, eu olho, é esse cara que está dizendo que eu sou ruim? Então eu estou no caminho certo. Então, entende como é que é o negócio? Então é um tipo de situação que assim, a substituição de pensamento. E a outra ideia, fale com alguns tipos de pessoas só o necessário. Você não precisa ser amigo de bola de gude de quem assim está querendo fazer mal, até porque às vezes a pessoa é grosseira comigo porque ela tem inveja. Por exemplo, gente, eu não tenho nada para alguém ter inveja, entende? O que tem lá na minha geladeira agora é água e ovo, mas tem gente que tem inveja de mim. Por que, meu Deus do céu? Por causa dele, não é por minha causa. Saúl tinha tudo e tinha inveja de Davi. Davi não tinha nada, então não era problema de Davi, era problema de Saúl. Então é aquele caso, tem gente que assim, dê graças a Deus que ela só te feriu naquela hora. Porque se você fosse parente dela, ela ia te ferir de manhã, de tarde, de noite, de segunda, de manhã, domingo. Então o que acontece? Observa bem, assim, que tem aquela pessoa, você vai vê-la lá no culto. Você não precisa ficar conversando com ela. Você não precisa ficar, se for parente aí, aceita. Aí hoje vocês estão soltos aí, gente. Estou sentindo falta da aula passada. O que mata mais... E olha que hoje eu corri, hein? O Mas que aí vocês mata mais aproveitaram. os pastores ou os crentes hoje é o envolvimento emocional. Que você, ao invés de se envolver para tentar ajudar, você se envolve emocionalmente. Você quer resolver o problema dos outros, não é teu. Esse é o caso. O papel do pregador é orientar. Orientação e não Orientar. Ele não é para raio. Se Joãozinho é vai na perturbado, casa, tenta o Joãozinho tem que aprender na palavra a deixar de ser perturbado. Não dá o direito a ele de me perturbar.
perturbado. Joãozinho, você é perturbado. O problema é seu. Não me perturbe. Eu estou aqui para ser o seu pastor, não o seu para-raio. Você tem problema com o seu chefe? Vai lá e resolve com o seu chefe. Você tem problema com a sua mulher? Vai lá e resolve com a sua mulher. Não vem me usar de para-raio. Eu fiz isso com a minha irmã. Eu tinha que fechar as portas da minha casa para minha irmã, mas orientando ela. Fechou a porta. E hoje ela vai na minha casa, ela dorme na minha casa, ela mostra. Não, fechei assim, porque ela queria chegar 2 horas da manhã quando ela estava com problema. Eu falei, o problema é da minha irmã, ela é maior de idade, não é meu. Ela não sou pai dela. E eu ficava 2 horas da manhã acordado. 3 horas da manhã eu falei, olha, aí eu conversei, chamei, orientei, conversei. A partir de hoje você não entra mais na minha casa. Eu deixei ela tentar resolver o problema dela. Até o ponto. Vai esquecer de novo, né? Até o ponto em que ela entendeu que ela precisava ser tratada. Porque se eu entro no problema dela, eu ia ficar doido igual ela. Não, tem isso. Porque é muito complicado quando a irmã chega pra você com desabafa, você vai aconselhar do jeito assim, aí te corta e fala, não, você não tem luta nenhuma. Você não vê se você vive assim, você não tem luta nenhuma. Tem não. A questão é que é o seguinte, por exemplo, na cabeça das pessoas, a vida dos outros sempre é melhor. Por exemplo, tem gente que vai olhar para mim e falar assim, mas para você é fácil. Porque ela não sabe o que eu passo. Assim como se eu olhar para você e falar assim, mas sua vida é mais tranquila, porque eu não sei o que você passa. Só que cada um, né, sabe o calo que tem no seu próprio sapato. Mas aí a gente não tem que ficar esquentando cabeça se alguém acha que a nossa vida é fácil. É como eu disse, o psiquiatra reconheceu que minha vida é difícil. Mas agora, boa parte dos crentes, inclusive os que postam coisa na internet, para eles o quê? O pastor é malandro, o pastor não trabalha, o pastor não faz nada. Aí o pastor, para mostrar que trabalha, dirige trator, cava sapata e não estuda a Bíblia. Mas tudo bem. É nesse caso, né, a questão do suicídio. Né? Eu costumo dizer para as pessoas, né, que assim, olha, se veio a ideação de morte, é bom lembrar que assim, a morte não resolve o seu problema, além de criar problema para as pessoas que amam você. E você quer isso? Você quer isso? Então assim, porque se eu me matar os problemas acabam. Não. Então eu não vou nem entrar no mérito da questão do céu e do inferno, mas a questão é a seguinte, você se matou. Você estava angustiado por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos, aquela coisa todinha. Você se matou. Sua esposa e seus filhos vão sofrer mais ainda. Se bobear, ainda vão se culpar, achando que você morreu por causa deles. Então, geralmente, eu pego esse caminho. E nem sempre o suicídio é decorrente de depressão. Por exemplo, um profissional, né, que ele é corrupto, mas ninguém sabia. Todo mundo descobriu, e agora? Se ele é crente, por exemplo, é membro de uma igreja, como é que fica? Se mata. Imagina que de repente, né, o pastor tem um caso homossexual com o diácono da igreja. E aí um irmão que já queria tirar o pastor, não tinha de jeito nenhum, não conseguia pegar nada, né? Satanás mostrou, porque Satanás é assim, né? Ele tenta você, mas na hora ele sai fora e aponta. Lá! Aí nesse caso, o que acontece? Aí nisso, um irmão sabe, e o irmão está te chantageando, né? E naquela brincadeira chega uma hora que você se mata. Daqui a 15 dias o outro diácono se mata também. E aí nessa brincadeira, observa bem, hipoteticamente, tá, gente? Aí, em relação a uma situação dessa, o cara se matou por causa de quê? É aquele policial, que ele era um homem exemplar, mas descobriram que ele fazia parte de um não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o pai dele tinha ele como, caramba, é Deus do céu, meu filho na terra. Ele era o herói do filho. Ele prefere se matar e ninguém descobriu o que aconteceu. Até porque depois que você se mata, ninguém vai te processar, ninguém não sei o que lá, você morre até com honra livre. Então, eu não sei se deu para perceber que, assim, muitas são as situações. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer de tudo para tentar mostrar para a pessoa que, assim, a morte não é nem o fim e nem a solução dos problemas. Você fez besteira? Levanta a cabeça, todo o teu lado, e vamos lutar até o final. Entendeu? Vai ficar todo mundo contra mim, tá bom, mas Deus tem uma nova história para você. Então, não sei. Agora, só qual é o problema? O crente faz o quê? Você é um safado mesmo, você fez isso, fez aquilo outro. Aí, entende? O cara ele pode ter sido isso tudo. Só que eu estou aqui, né, para ajudar. Lembra? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que Ele me ungiu para pregar boas novas às pessoas quebradas. Ele me enviou a curar os feridos, os quebrantados de coração. Ele me enviou para curar os cativos, a pôr em liberdade os algemados.
Ele me enviou para pregoar que é tempo de favor de Deus. Eu estou aqui para consolar os que choram, a pôr sobre aqueles que estão aqui em São João de Meriti, né, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e roupa de festa em vez de espírito angustiado, a fim de que essa gente destruída pelo pecado venha se tornar o quê? Carvalhos de justiça, plantação do Senhor para sua glória. Mas não, a gente vai para a internet para ajudar a afundar os outros. É que nem, viu o cantor fulano de tal, está no 3º casamento. Cara, ore por ele. Você faz parte do problema? O que você tem a ver com isso? Você faz parte da solução? O que você tem a ver com isso? Você vai fazer alguma coisa para ajudá-lo? Não vai? O que você tem a ver com isso? O que eu, pelo menos, preciso fazer? Tomar conta do meu casamento. Do meu casamento eu posso tomar conta. Do casamento dos outros, o que adianta eu tomar conta? Enquanto você está ocupado com a vida dos outros, a sua está um bagaço. Está dando para entender? Porque é aquele caso, eu costumo dizer, né, que assim, se eu tomasse conta da minha vida igual eu tomo conta da sua vida, eu seria um cristão perfeito. O problema é que o tempo que eu gasto tomando conta da sua vida, eu não tomo conta da minha, né? Então é um negócio para a gente pensar. E para a gente fechar, né? O pastor já chegou? Não. Não? Opa, então não estou orando para ele não chegar não, tá, gente? Aí nesse caso, falando sobre o suicídio. Ah, tá lá embaixo? Não, então vamos parar. Aí assim. Mas ele vai subir na hora. Ah, é? Então beleza. Então a questão da gente evangelizar as pessoas que elas estão feridas. Alguns decepcionados até com a igreja. Feridos na igreja. Entende? Por exemplo, quer ver? Enquanto eu falei aqui, quanta coisa brotou no seu coração. Sim. Entende como é que é o negócio? Assim, você vai conversar com alguns pastores, tem pastor que não quer nem saber mais de pastorear. Tem pastor que não quer saber de igreja. Tem pastor que não quer nem ser crente mais. Entende? Aí você olha e fala assim, caramba, aquele cara estava cheio de sonho. Entende? Então, assim, tem muita gente ferida. É muito fácil falar do cara que desistiu, entende? Sou filha de pastor, nasci na igreja, não queria ser mais um pastor não, mas hoje não vou ser pastor. Entende? E assim, falou de um jeito, parece que canta dentro de uma flor. Olha só, o que acontece então, assim, aqui, eu sou filha de pastor, mas nem quer ser pastor. Tem jeito. É sofrer também. Poxa, não tem jeito. Então, aí nesse caso, né, gente, é importante a gente observar, né, que esse é o momento que a gente está passando, né, e assim, essa é a tal da pós-modernidade, ou como diz Zygmunt Bauman, né, dizia, né, porque ele morreu, uma modernidade líquida. Tudo passa muito rápido, tudo muda muito rápido, né, e aí nesse caso, tudo é muito rápido, tudo é muito assim, um individualismo, né, exagerado, é cada um na sua, né, a questão de a secularização, a gente é santo da igreja, pilantra nos negócios, né, porque Deus está aqui. Aqui é essa casa, a sua casa, ele diz que lá para você, pá. Eu estou naquele negócio, estou no worship, né? Os mais velhos perguntam para o mais jovem o que é worship. Aí eu estou nesses negócios aí, tudo tal. Quando eu saio, já era, né? Então, e a privatização? A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E aí nisso, por exemplo, a gente verifica, né, que essa visão, né, da realidade, ela tem, de certa forma, mudado muito, né, a dinâmica, inclusive, da igreja. E o evangelista, ele tem que estar pronto a entender que ele está lidando com essa época, uma época relativista, né, em que tudo é relativo, menos essa frase, né? Então, isso aqui está errado, isso é relativo, isso aqui está certo, isso é relativo, isso é de Deus, é relativo. O pluralismo, né? Então, vivemos numa sociedade de supermercado. Né? Não gostei dessa igreja, eu vou para outra. Não gostei desse pastor, eu vou para outra. Não gostei dessa mulher, eu vou para outra. Né? Então, assim, ninguém tem compromisso com nada. O hedonismo, né? O prazer em primeiro lugar. O consumismo. Eu sou aquilo que eu posso ter, aquilo que eu posso comprar. Né? É aquele caso, a mulher fica colando no banco do carro, mas ele não tira o plástico, porque o carro é importante. A mulher que se lasca. E nesse caso, né, o individualismo, né, primeiro eu, cada um na sua. O pragmatismo, a questão é o seguinte: o que é prático, o que é útil? Na igreja, a gente faz o que é certo ou o que dá certo, entende? É aquele caso, eu sou um homem de Deus, como isso se prova no crescimento numérico e financeiro da minha igreja? Senão, os obreiros já vão começar a me chamar para conversar, entendeu? Aí nesse caso, como é que é a evangelização nesse tempo? Claro, buscando a Deus, porque só Deus, né? Como é que
sabe Deus, não sei o que lá, quando a coisa fica desse jeito, música do Lázaro. E aí nisso é importante a gente se preparar, estudar, aprender bastante, até porque o conhecimento é muito fluido, tudo é muito rápido, né? E aí nessa época as pessoas continuam precisando ir para o inferno. Eu corri tanto que eu passei do slide. E aí, em relação a isso, né, eu gostaria que a gente, sabe, considerasse que nesse período de pós-modernidade, nesse período em que o homem ele é individualista, ele é consumista, ele é hedonista, não vamos esquecer que os crentes também estão assim. Não vou muito longe. Vou lembrar de um papo que a gente teve, né, quando eu falei de casamento, lembra daquele dia? Que, por exemplo, eu não esqueço, é como se fosse ontem. Quando eu casei, os irmãos da igreja juntaram com um baré, um tobe, um salgadinho, ganhei um bolo, um salão de festa com desconto, não sei o que lá, e a gente casou, porque para mim o importante era ter a Gisele. Se tem televisão, se não tem, está dando para entender? Se tem geladeira, se não tem, isso não interessa. Agora, por exemplo, digamos, até que ponto uma mulher hoje está disposta a construir uma vida com o marido? Até que ponto o marido está disposto a construir uma vida? Eu quero, no primeiro dia de casamento, ter o que meus pais demoraram 30 anos para construir. É uma pressa. Entende? E isso eu atribuo, não tem nenhuma pesquisa não, tá? Uma pesquisa roberlaniana. Eu atribuo ao shopping center e à internet. Por quê? Porque tudo é muito rápido. E você não percebe que está tudo passando. Você entra no shopping e você não vê relógio, né? E você entende o quê? O que é felicidade? Felicidade é ter aquilo. Felicidade é ter aquilo. Felicidade é ter aquilo. Eu não tenho, então eu não sou feliz. Entende? O que, por exemplo, é a vida? A vida é a internet. Eu tenho que ter curtida, eu tenho que aparecer, eu tenho que não sei o que lá. E aí, nessa brincadeira, né, por exemplo, um dia minha cunhada estava me encarnando, roubando. O cara só estava passando a mão no guaxinim, que tem mais visualização que você, com seus estudos aí. Tá, mas eu vou continuar fazendo meus estudos. Então, vou entender? Ou seja, a gente... Eu falo, tem pessoa que fala coisas desnecessárias. Então... essa minha cunhada tem que escutar isso, né? Tem pessoas que falam coisas desnecessárias, aí nesse caso, eu não sei, não, faz isso não. Aí nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, às vezes você lida com uma sociedade e devido, principalmente nós do ministério, vocês, né, futuros e atuais pastores, observar o seguinte: imagine se Moisés tivesse que fazer as coisas movido a pesquisa de opinião. Imagina, está dando para entender? Eu não estou dizendo que a gente não vai ouvir as pessoas. O próprio Jesus disse: o que as pessoas dizem que eu sou? Você vai ouvir, tá legal, mas lembra de Paulo aos Gálatas? Se eu tivesse que atender vocês, eu não seria servo de Deus. Então, James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, né, que muita gente que não é crente cita essa obra dele, ele fala sobre isso. Você como líder não tem que atender capricho, você tem que atender necessidade. E qual é o problema? Nem toda necessidade sentida é uma necessidade real. Você quer beber Coca-Cola, mas você precisa de água. Deu para entender? Gente, eu não tenho mais o que falar aqui. Eu vou encerrar. Você ia falar alguma coisa? Não? Então, o que você quer e o que Deus sabe que você precisa tem uma grande diferença. Deu para entender? Esse é o caso. Eu aprendi numa ocasião com um professor na faculdade de administração, professor de administração mesmo, ele falando sobre, ele tinha várias faculdades, ele dava aula em várias faculdades, ele falou: primeiro, o ser humano, ele tem necessidade de vestuário, necessidade de alimentação. Eu não preciso vestir marca, eu preciso vestir roupa. Aí eu captei, ele falou assim: eu podia comprar as roupas de marca melhor, mas eu não preciso de marca, eu preciso de roupa. Exato. O meu corpo precisa ser coberto. Agora, no meu corpo não diz para mim: ó, bota o Adidas, bota o Nike, bota isso, que senão o restante... Não. Então, você me lembra quando eu era... Entre a infância e a adolescência, tinha uma música do Titãs que ele falava sobre desejo, necessidade e vontade. Não é a mesma coisa, entendeu? Você tem uma necessidade. Necessidade é roupa. Mas tem coisa que é desejo. Por exemplo, eu tenho desejo de comer.
Mas o McDonald's vai botar a musiquinha de 2 hambúrgueres, alface, queijo muito especial, cebola pix e um pouco de gengibre. E eu não vou lá. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, observa Aí é bem. necessidade e desejo. Necessidade Aí de é comer. desejo. Aí já virou desejo. Desejo. Tá dando para entender? E vontade é o seguinte: eu tô salivando, mas não vou fazer. Eu assentei no meu coração, Daniel 1:8, não comer os manjares do reino, mesmo que eu tenha esse desejo. Entende? Eu digo pro McDonald's assim, toda hora que eu passo lá, qualquer hora eu volto aí, tá? Mas fica me esperando. A senhora conversa com o McDonald's. Vai pro McDonald's. Ó, fica aí. Ela mora 2 esquinas no McDonald's. É, ó, fica Pô, aí. a tentação tá perto então. Tá perto. Ela não tem desejo, que é necessidade. É forte, pastor. É, vontade. Você Né? falou alguma coisa aí e mandaram alguma coisa pra mim no WhatsApp, assim, que alguém matou alguém, matou alguém, matou alguém, matou alguém, matou alguém, aí depois disseram pra Satanás assim, olha aí, foi você. Ele disse assim, não, eu só soltei o burro. Aí nisso que Aí o soltou o burro burro, que ele fez a rua, fez um monte de coisa. Exatamente. ele não tinha nada Fernanda, pra rapidinho, Oi. qual era a ilustração? Eu falei que não faço nada hoje, né? Nem falei. Já tá se defendendo, nem falou ainda. Mecanismo de defesa. Ah, entendi. Eu conheço. É, você é perseguido, não tô entendendo. Olha só. Coitado. Oremos por ti. Olha só, um dia tinha o João Pimenta, um senhor, bem velhinho, e um rapaz novo. Aí o rapaz chegou assim e falou pro garoto, ó, vocês vão matar várias cidades que a gente tinha que passar para chegar onde eles queriam. Aí ele foi, botou o senhorzinho em cima do jumento, aí chegou na cidade, ó, o garoto cansadão. Gente, eu já acabei, tá? Aí, aí quando chegou na cidade, Tem prova hoje. o pessoal chegou assim pro senhor assim, como você é mau, como você é ruim, deixou o garoto andando de lá e pra cá. Gente, o colega tá falando, gente. Aham. Aí depois, ele foi e mudou, botou o garoto em cima do jeito e foi a pé, foi chegou em outra cidade. Aí o pessoal malhou, o garoto, como você pode fazer Tão isso? novo. Tão novo, né? E deixou ele andando. Aí depois, quando os dois chegou lá na outra cidade, os dois foram até deixar o burro. Aham. Aí chegou lá, vocês dois são burros, cara, eles servem pra carregar vocês vieram de lá que a pé e deixou. Aí, essa história que você falou coroa o assunto que a gente tratou aqui agora há pouco, tanto a Thalita quanto a irmã aqui agora há pouco, né? A respeito de que é o seguinte: não adianta, você sempre vai ser criticado. O que você precisa fazer é tirar proveito das críticas. Por exemplo, eu sou prolixo. Quando alguém falar de mim, está falando de certa forma com razão. E eu vou tentar me policiar para melhorar. Mas às vezes a pessoa pode estar falando de mim também porque ela não está bem. Ela pode estar falando de mim porque ela tem inveja. Porque mesmo eu sendo prolixo, Deus me abre portas que não abriu para ela. E Deus sabe por que não abriu. E talvez eu até saiba também. Porque olha como é que o olho dela é mau. Então o que acontece? São situações que assim, você vai observar que fazendo de um jeito, vão criticar. Fazendo de outro jeito, vão criticar. Não fazendo, vão criticar. Jesus agradou todo Porque mundo. quem gosta de falar do outro, você pode estar certo ou errado, Nunca ele tá vai bom. falar a si mesmo. Agora, para não parecer que a gente não falou de evangelismo, né? Porque teve uma terapia aqui. Aí acontece, em grupo. Aí o que acontece? Para parecer que a gente falou, é só a gente lembrar disso. Esses somos nós. E é bom a gente lembrar, Jesus preparou o céu para a gente. Com todos os problemas que os crentes têm, foi por eles que Jesus morreu. Né? E a gente tem que lembrar disso. O cara é problemático, mas Jesus morreu por ele. Eu sou desse jeito, né? Mas Jesus morreu por mim. Eu posso não ter valor para você, mas eu custei o sangue de Jesus. E aí, quando a gente tem essa ideia, a gente começa a se amar e se perdoar. E aí, quando vier a crítica lá de fora, falar o seguinte: olha só, a gente aqui está numa oficina. Aqui é proibida a entrada de gente perfeita. Se você é perfeito, tudo bem, você não vai entrar para ficar com a gente. Mas se você tem áreas na sua vida para tratar, você vai ser só mais um. Eu uma área, você outra, o outro outra. E aqui o médico dos médicos vai cuidando de cada enfermidade. Claro que um acha que a sua enfermidade é quase nada e o outro que é o doente crônico. Mas todos estão sendo tratados, né? Cada um numa área. Oi. Eu ia marcar um psiquiatra, mas eu não consigo
Tá bom. Ainda bem, né? Já me acertei. Né, gente? E assim, e é bom a gente lembrar disso, né? Quando a gente for evangelizar, né, as pessoas não são só elas em si, elas são uma história. Né? É uma série de situações. Às vezes elas têm um problema psiquiátrico, têm um problema neurológico, têm um problema psicológico, parece a mesma coisa, mas não são esses problemas. Às vezes ela tem um problema físico, ela tem um problema familiar, um problema financeiro. Né? Às vezes tem aquele cara que diz assim, pastor, me dá um dinheiro ali para comprar um pão. Não é pão, ele é viciado. E eu tenho que ter esse cuidado para não dar o dinheiro para ele. Você tinha feito sinal para falar? Não, era só tu perguntar se podia avisar o outro pessoa. Não, pode avisar sim. Tá bom, minha gente. Então, não, tranquilo, acabamos sim. A gente só está aqui conversando agora, pelo que eu estou vendo. Né? Então, não estamos conversando. Não estamos conversando. Deus está aqui presente e está usando cada um aqui, ó. Amém. Eu tô até surpresa, eu vim de lá do cansaço, cara, um desânimo, eu vi no sol, eu já vi tanto, aí vim, pulei 2 muros. Pulou o muro? Jesus amado. Vamos goiaba? O cara já tá fechado pra botar água com uma Tá. Ó, o Natal aí. Pra botar pro cachorro. Pulou o De muro manhã e de para tarde. abrir uma porta. Vim pra cá, cuidei do meu irmão que chegou em casa meio doente. Aham. Aí o que acontece? Eu esperava um dia as coisas, Pô, que bom, graças a Deus. Podemos orar então para encerrar? Né? Não, então tá tranquilo. Né? Então, você que é o mais falante, você pode orar?